E você vê que nas partes das correspondências, que era a parte final da batalha, se falava de literatura, se falava de problemas familiares, se falava das videntes, divisões sociais. É verdade que dentro do mesmo anarquismo, em geral, se tocam temas que, claro que é um movimento político, mas realmente é uma utopia. Quando se fala de anarquismo, se realiza de criar um mundo diferente. Então é normal tocar temas que não sejam somente políticos. Mas nesse contexto são especialmente importantes do meu ponto de vista, porque permitem aos leitores de poder refletir, pelo menos, sobre uma temática que são muito mais gerais. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Esse é o 7º episódio do programa Conversas Literárias, um programa produzido em parceria com o canal Aqui se Faz História e o LPPE, que é o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino da UERJ, e o NEPAM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Anarquismo e Cultura Libertária. No programa de hoje, temos a imensa satisfação de receber e entrevistar o Giovanni Stifoni, que é um convidado, digamos assim, um convidado internacional. Giovanni, que é um amigo de longa data, que foi um pesquisador e continua, obviamente, sendo pesquisador sobre o movimento anarquista e sobre o movimento anarquista aqui do Brasil, foi pesquisador visitante, né? Foi nosso amigo aí de pesquisa e de trabalho, e hoje ele está falando diretamente da Itália. Giovanni, fica à vontade, muito obrigado por ter aceitado o convite. Queria que, em primeiro lugar, você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória acadêmica. Muito obrigado. Boa tarde, agradeço muito pelo convite, realmente parabéns pela iniciativa cultural, muito importante nesse momento tão difícil para o Brasil em especial, mas infelizmente difícil para todo mundo. Bom, eu comecei meus estudos principalmente em Bordeaux, trabalhando sobre uma biografia para minha tese, consegui o doutorado ali, depois, naturalmente tento ser sintético para vocês, depois tive a possibilidade de realizar um pós-doutorado na Unirio em Rio de Janeiro, o que foi para mim uma grande ocasião, porque me permitiu de conhecer esse mundo, e graças a essa experiência me deu a possibilidade de conhecer você, e graças a isso que agora estamos falando. Imagina, né? A satisfação foi minha e nossa também, né? Do canal e também da Iris que nos ouve. Dio, você poderia falar um pouquinho sobre o que foi rapidamente a sua pesquisa durante o doutorado? Bom, primeiro gostaria de explicar um momento como cheguei a essa temática, que foi eu fiz um estudo sobre o jornal do começo do século XX, que foi a Battaglia, La Battaglia em italiano, e o meu interesse foi o resultado da minha pesquisa anteriores, porque já tinha um forte interesse pelo fenômeno da imigração, visto que tinha realizado minha primeira pesquisa foi sobre a imigração dos antifranquistas depois da Guerra Civil Espanhola, e depois me ocupei por bastante tempo do Camillo Berneri, e a existência desse militante intelectual anarquista foi muito influenciada pelo comportamento, pela evolução que tiveram os companheiros dele. Penso em Battistelli, penso em Gobbi, penso em Fabbri, que foram todos para a América Latina e ficavam em contato, um contato muito forte com o Berneri, tanto que ele depois realizou também
artigos onde analisava a situação dos imigrantes italianos exatamente no Brasil. Então, quando acabei meu doutorado, digamos, já estava nascendo o desejo de conhecer a realidade da imigração italiana, especificamente porque aquela que eu começava a conhecer um pouco desde a distância no Brasil. A minha pesquisa caiu na batalha. Bom, primeiro eu fiquei bastante surpreendido pelo fato que não tinha quase uma pesquisa realizada somente em língua português, porque tinha até agora, sim, tinha trabalhos bem interessantes do Biondi e da Felici, mas os dois publicados em francês e em italiano. Também me parecia muito interessante o fato que a maioria dos jornais publicados no Brasil anarquista tinha uma duração muito modesta, normalmente sobre 2 anos, máximo 3. E aqui quando falamos da batalha, falamos de um jornal que durou entre 1904 e 1913. Então, um período significativo e com uma publicação constante e que como diz bem o Biondi, va mais ou menos entre 3.000 e 5.000 jornais, cópias cada vez publicadas. Então, muito significativo. E também, nesse sentido, ia bem a batalha pela particularidade, do meu ponto de vista, pela extraordinariedade do conteúdo do jornal, que do meu ponto de vista sai bastante, tem uma série de particularidades que diferenciam esse jornal das outras publicações que foram feitas na época. E inclusive é interessante, vamos ver se tenho tempo de explicá-lo também, de temas que foram apresentados de maneira bastante diferente do que se fazia normalmente. Temos que ter em conta do período cultural em que nasce na batalha. É um período onde tem o Avanti brasileiro, não somente o Avanti que nasceu na Itália. O Livre Pensador, o amigo do Povo e muitas publicações, muitos jornais interessantes que nasceram no Brasil. E também o Ristori, que era o diretor desse jornal, que estava em contato com outros personagens bem interessantes da vida cultural italiana, como, por exemplo, o Travaglini, que publicou vários jornais tendo uma posição bastante individualista. O que é importante sublinhar da batalha, que ao contrário de alguns jornais, como podiam ser gli Studi Sociali ou a Donata dei Refrattari, esses eram jornais publicados por italianos fora do país, fora da Itália, mas que falavam normalmente, sobretudo, da visão anarquistas, digamos, sem ter muita influência do lugar onde ficavam. Por exemplo, eu penso ao Studi Sociali, que foi publicado em Montevideo, podia ser tranquilamente publicado em outro país. Ao contrário, a batalha é muito interessante porque os redatores tentavam encontrar uma relação entre as temáticas do anarquismo com a realidade brasileira. Resulta um pouco difícil limitar essa temática, porque é muito ampla, no sentido que tem temática clássica como o antiparlamentarismo, o antimilitarismo, mas, em geral, tinha uma relação muito forte, em geral, com todo o que acontecia no mundo dos imigrantes e no mundo dos brasileiros em geral. Os militantes que participavam nesse projeto, penso a Bandoni, penso no Ristori, penso
em Cerchiai, e podemos seguir, são todos militantes que parecem ter uma certa desconfiança com o sindicato. E isso, digamos, que criava uma certa desconfiança também para o jornal La Batalha, apesar da importância e do peso que teve a batalha nessa época. Mas é bem interessante a atitude que esse militante tem no contexto brasileiro e na prática. Por exemplo, Bandoni, ele, quando Sorelli, num artigo, diz: mas como você participa numa atividade sindical dos professores se você muitas vezes critica a posição do sindicalista dentro do anarquismo, etc. Tento ser rápido. Ele diz: não é que estou em contra do sindicato. Do meu ponto de vista, o sindicato não pode substituir o papel que tem o movimento sindicalista para realizar a revolução. Saindo de lá, se começa a compreender por que, apesar das críticas que esses militantes fazem contra algumas escolhas contra algumas posições do sindicalismo, eles continuam dentro do movimento anarquista e apoiam o movimento anarquista, o movimento sindicalista em momentos muito difíceis, apesar dessa posição. Por exemplo, é suficiente que saia um título com escrito Viva a greve geral, viva lo sciopero generale, durante uma greve muito importante dos trabalhadores brasileiros. Por quê? Porque está claro que, segundo ele, não acaba a posição, não acaba o papel do sindicato na sua atividade clássica. Mas essa não pode ser totalizante e impedir de continuar aos militantes a sua atividade dentro do movimento anarquista. Não sei se ficou claro essa ideia. Giovanni, muito interessante, realmente, e ver também como esse grupo era ao mesmo tempo, tão complexo, né, de ser analisado, estudado, era multifônico, ou seja, várias vozes que falavam e tinha uma representação específica em relação ao anarquismo. Bom, então, queria comentar um pouquinho mais sobre as suas fontes. As suas fontes, basicamente, foi o jornal La Batalha, que teve grande relevância, né, para o movimento anarquista, sobretudo em São Paulo. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o jornal. Esses militantes estavam ali e foram responsáveis por construir, né, sobretudo, história. E também comentasse um pouquinho por que o jornal chegou ao fim, né? Levando em conta que ele teve uma sobrevida considerável, se comparado, como você mesmo falou, com outros jornais. Então, para quem está ouvindo e desconhece a história do movimento anarquista no Brasil e desconhece também, nunca ouviu falar sobre esse jornal, a Batalha, né? Então, isso pode ser algo interessante. Se você puder compartilhar e falar um pouco. Tudo bem. Então, a gente tem que ter em conta que era muito difícil a atividade de propaganda e jornalística na época, tendo em conta a forte repressão que tinha por causa da atividade da repressão policial. É muito interessante a atividade do Ristori, que consegue difundir a batalha e financiar a batalha através das suas viagens, da sua enorme atividade de propagandista. A gente vê que a batalha é instrumento também de comunicação, através do qual o mesmo
o Story, anuncia as suas viagens, anuncia as suas atividades, anuncia e sobretudo sublinhando, olha, é uma coisa que diferencia a batalha de outros jornais anarquistas. Se você nos financia, a gente continua a nossa atividade. Senão, infelizmente, a gente tem que interromper essa atividade. Então, para isso, falando das fontes, para mim é bem importante não somente trabalhar com o jornal La Batalha, mas todo o material que eu consegui, principalmente estudando anarquismo ao começo na Europa. Então, penso a todos os textos que consegui no pavilhão da República em Barcelona. Penso ao jornal, ao arquivo Berneri Aurelio Chessa di Reggio Emilia. Penso a Biblioteca Nacional de França em Paris. Foi bastante complexo a evolução da batalha, porque tinha o Story, que foi o fundador, o criador, que estava num momento bastante desanimado, apesar de toda a sua energia, e ficou ainda um tempo na Itália, no Brasil, mas acabou voltando na Itália. A batalha pôde seguir graças à atividade do Cerchiai, que quis seguir a atividade começada pelos companheiros, mas infelizmente durou ainda 2 anos. E depois outros compromissos levaram para outras atividades e finalmente acabou fechando o jornal. Mas ficou o jornal anarquista italiano publicado por mais tempo. Então, fica como uma referência fundamental para compreender o que foi o anarquismo nessa época e o que foi depois. E mesmo assim, esse núcleo duro de militantes, né, de origem italiana, que mantinham ali um laço, né, acabaram publicando outros jornais, né? O núcleo se mantém e foram, enfim, outras produções editoriais, né, outros jornais que vão aparecendo. Também foi importante a língua. Temos que dizer que isso é uma das particularidades da batalha, é que foi quase completamente em língua italiana. Mas a tendência foi, claramente, justamente como você sublinhava, com a integração desse militante na realidade brasileira, lentamente se passou ao desejo de publicar jornais em língua portuguesa para poder alcançar também pessoas, leitores, que não fossem somente de língua italiana. Então, isso claramente era, como posso dizer, a consciência da importância que estava tendo o anarquismo dentro da realidade brasileira na época, que não podia se limitar somente a alcançar os imigrantes italianos. Justamente, já desde a batalha, a gente já percebe ali alguns textos em língua portuguesa e nos jornais posteriores também, justamente nessa tentativa que você está falando, de fazer não somente, não levar somente essas ideias ao trabalhador, mas também fazer diálogo com próprios militantes nacionais, né, com os próprios militantes brasileiros, né? Isso acabou sendo um espaço aberto também a essas vozes, né, que inclusive defendiam, né, tendências e correntes diferenciadas dentro do próprio anarquismo. Bom, Vai. Exatamente. Uma das riquezas do jornal, que tem muitas posições dentro, coisa que é bem diferente do que eu encontrei em geral na Itália, onde tinha uma orientação bastante mais definida do jornal. A verdade ali, o Estado sempre insiste, todo aquele que tivesse uma posição política, que tivesse alguma ideia para contribuir, era bem convidado para que participasse nessa evolução cultural que tinha que representar a batalha. Exatamente. Bom, Dio, a gente está chegando no momento final da nossa entrevista, né? Já só queria lembrar que, na verdade, fazer referência ao trabalho do próprio professor Romani, né, sobre o Oreste Ristori, que realmente foi um trabalho também importante na trajetória biográfica do próprio Ristori,
e que também, de certa forma, vai analisar ali algumas produções, algumas discussões referentes ao La Batalha, mas não especificamente, né, sobre Ah, esse jornal. ele fez Como fez o a senhor biografia na... sobre o History Story, que é muito importante, não somente pelo fato, pela escolha do tema, que foi a primeira grande biografia sobre o History Story, e aqui na Itália, porque estou na Itália, é a referência principal do arquivo de Empoli. E é importante também pela própria língua, porque foi tudo publicado ao começo em português. Então, tudo o que foi publicado sobre a batalha até então, antes do meu modesto trabalho, foi em francês ou em italiano. Então, essa é uma falta que, do meu ponto de vista, era importante enxergar. Muito legal, muito, muito legal. E aí, só para caminhar, a gente se encaminhando já para o final, eu queria que você comentasse um pouco qual seria a relevância social de compreender esses atores e compreender essa produção tipográfica, né, essa produção de jornais que divulgavam, falavam sobre o anarquismo, e não só sobre o anarquismo, mas informavam o público, o leitor, sobre notícias que estavam acontecendo, não só no Brasil, como também no mundo, né? Notícias sobre guerra, política, conjuntura política, as questões econômicas, enfim, se você pudesse dizer para mim qual é a relevância de estudar, fica à vontade. Então, a relevância social desse jornal, para mim, foi muito ampla. Primeiro, em absoluto, já o fato que esses militantes criavam um espaço cultural, uma série de atividades culturais para continuar aquela que tinha sido a atividade cultural que eles tinham tido na Itália, é bem significativo. Para continuar a fazer viver um pensamento político, é muito importante seguir com atividades culturais e tentar de desenvolver toda uma série de relações culturais, como a gente falou, com Travaglini, Bertolini, mas, em geral, com toda uma série de relações sociais que sobretudo o histórico, mas que, em geral, os redatores do jornal continuavam a manter. E outro aspecto, do meu ponto de vista, tento ser rápido porque sei que é muito interessante, é a questão do valor de um jornal político criado por imigrantes. A gente se lê esse jornal, se vê que frequentemente o histórico recomenda, mas falamos das nossas ideias, falamos do anarquismo, não começamos a nos perder em outras questões que saíam. Mas, na verdade, essa posição do Story, do meu ponto de vista, é um pouco fraca, porque demonstra que ele provavelmente não era consciente da importância e do valor que podia ter para uma comunidade imigrante ter um jornal que se ocupava, sim, de questões políticas, mas se preocupava também de toda uma série de temáticas que são fundamentais para uma comunidade de imigrantes que, de golpe, se encontra numa realidade que conhece muito pouco. Isso, se você pensa a visão do Park, da sociólogo da Escola de Chicago, que ele recomenda que para os imigrantes que se encontram numa realidade nova, é fundamental não tratar questões mais gerais. E você vê que nas partes das correspondências, que era a parte final da batalha, se falava de literatura, se falava de problemas familiares, se falava das videntes, de visões sociais. É verdade que dentro do mesmo anarquismo, em geral, se tocam temas que claro que é um movimento político, mas realmente é uma utopia. Quando se fala de anarquismo, se realiza de criar um mundo diferente. Então, é normal tocar temas que não sejam somente políticos. Mas, nesse contexto, são especialmente importantes, do meu ponto de vista, porque permitem aos leitores de poder refletir, pelo menos, sobre uma temática que são muito mais gerais e que seria uma pena que não se tratasse num jornal criado por
imigrantes numa época tão complexa. Muito obrigado, Gil. Muito obrigado pela entrevista. Quero passar agora a palavra para você fazer o destaque final, mas novamente eu agradeço por ter aceitado o convite, por ter falado um pouco sobre a sua pesquisa, comentado sobre ela e, obviamente, nos iluminar aí com o seu conhecimento sobre a temática. Então, pode ficar à vontade, dê seu destaque final. Novamente, eu e a Ingrid, a gente agradece. Bom, do meu ponto de vista, tenho que destacar um aspecto para mim fundamental, foi descobrir a interação que existe entre o anarquismo e o mundo que representa o Brasil, com toda a sua particularidade, com toda a sua complexidade, onde tanto tipo de visões culturais se misturam e onde, no meu ponto de vista, o anarquismo, que tem uma visão tendencialmente tão global, tão que implica com tantas questões que nos afetam cotidianamente, é tão importante. Então, por isso, considero uma grande chance me ter ocupado dessa temática exatamente no Brasil. Muito bom, muito obrigado novamente. Bom, se vocês gostaram dessa entrevista, Coach. Não tem problema não, a gente corta. Eu tentei ser sério, né? Eu também. Sério sempre. Mas eu esqueci do que eu ia falar. Bom, gente, se vocês gostaram dessa entrevista, deixe aqui seu like, compartilhe. E a entrevista aqui no canal Que Se Faz História e também no canal do LPPE da UERJ vai ao ar sempre às quinta-feiras com novos entrevistados. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución.